Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas, mais um Ideias da Aldeia. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre água, sobre o dia 22 de março, que é o Dia Internacional da Água Potável. Para conversar sobre esse assunto, está aqui nos nossos estúdios o professor Carlos Edgar de Deus, ele que é secretário do Meio Ambiente e presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC. Boa noite, professor, seja bem-vindo a Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Boa noite, senhores telespectadores da aldeia. É um prazer estar aqui para falar sobre água, não é, que é um bem tão importante da natureza. Bacana. Professor Edgar, qual é a importância de se comemorar o Dia da Água Potável? Porque a água, Diogo, ela é uma essência da vida. Sem a água não existe vida. Sem a água não existiria a floresta, o ser humano não existiria, né, os animais. Então ela é a essência da vida. Sem água não existiria vida. Por isso que nós temos que comemorar todos os dias o Dia da Água. Não é? Ou seja, não fica restrito apenas ao dia 22, né? Todo dia é dia de pensar. Todo dia é dia da água, né? Porque sem a água não existe vida. Essa é a síntese. Professor Edgar, a água foi considerada pela ONU recentemente como o direito à água foi considerado como um direito humano, ou seja, um direito essencial para a garantia da dignidade das pessoas. Contudo, o mundo tem cerca de 6 bilhões de habitantes e hoje 1 bilhão de pessoas sofrem com a carência da água. Por que esse problema parece se agravar cada vez mais, na sua opinião? Porque, veja bem, na medida em que a população cresce, não é, e ela usa os recursos naturais, e aí inclui a água, nós vamos tendo um processo, né, extremamente preocupante, né, de degradação desses recursos. Né? Então, citando um exemplo, quando você desmata uma área, né, para fazer uma agricultura, fazer uma pecuária, né, você está mexendo no ecossistema. Automaticamente isso vai ter uma implicação direta, né, na condição de vida das pessoas, isso vai ter uma implicação direta no ciclo da água na natureza. Né? Então, eu estou citando um exemplo, fora os outros exemplos que nós temos de uso da água. Né? Então, ela é um recurso finito, né? A qualquer momento ela pode ficar escassa, né? E faltar para que a gente tenha as condições de vida estabelecidas. Esse é um problema. O outro problema é o problema da poluição, quer dizer, na medida em que ela vai sendo usada, né, vai sendo reusada, né, e recebe, né, do lixo doméstico, né, que pode estar caindo nos corpos d'água, a outros produtos das indústrias, né, os resíduos das indústrias e tudo mais, ela vai modificando a sua condição natural, né, a sua condição de potabilidade. Né, e a gente acaba tendo um problema sério, porque na medida em que você tem a escassez de um lado, né, e do outro a poluição desse recurso, né, ela pode chegar a um momento em que a gente não tenha mais água para a sobrevivência da espécie humana e das outras espécies que compõem os diferentes ecossistemas. Professor, interessante o senhor ter colocado essa questão de que aumentou a população. Pensando, há 2.000 anos, a quantidade de água no mundo era a mesma para uma população bem menor. E a população só tende a aumentar. Com relação a essa situação da poluição e da escassez, a gente acabou de assistir literalmente do barranco ano passado uma situação muito drástica aqui em Rio Branco. A gente teve uma seca sem precedentes do Rio Acre e uma cheia avassaladora também no mesmo ano. Isso é sinal de um desequilíbrio. Assim, na sua opinião também, o que causa esse desequilíbrio nos rios do Acre, nessa situação da água no nosso estado? Então, a gente pode considerar 2 fatores. Um primeiro fator, que é o mais significativo deles, que está ligado à questão das mudanças climáticas globais. Né? Então, nós hoje temos uma população muito significativa no planeta, né? Essa população está usando os recursos, está produzindo, né, impactos significativos nos diferentes ecossistemas,
né? Seja através da poluição, seja através do uso inadequado desses recursos, né? E isso vai mudando, né, as condições físicas, biológicas, as condições climáticas, né, do planeta, né? Isso tem uma interferência também aqui no Acre, né? Nós não tivemos só problemas relativos, né, por exemplo, a seca no Acre, né? Ela também teve repercussão, por exemplo, no Amazonas. No Amazonas ainda tem quantidade de floresta talvez até igual ou maior que o Acre, né? E nós tivemos também as catástrofes, né? As catástrofes naturais que aconteceram ao longo do planeta, né? Então, nós estamos tendo mudanças climáticas, que a gente chama de mudanças climáticas globais, que também tem um rebatimento aqui no Acre, né? Tem uma resposta nesse ecossistema aqui. Então, esse aspecto, que é o primeiro aspecto que estou abordando, ele é relativo às mudanças climáticas que a gente fala de mudanças climáticas globais, né? Paralelo a isso, nós temos também as mudanças, né, que nós estamos operando nos ecossistemas também regionais, né, seja no Acre, ou seja na região de abrangência do Acre, né, que a gente poderia considerar aqui Rondônia, Mato Grosso e... Os estados vizinhos, os países vizinhos, né? Bolívia, Peru. Exatamente, Bolívia e Peru, né? Então, nós temos alterações desses ecossistemas, podemos citar como exemplo os desmatamentos, né? Isso tem também uma interferência direta, né, nesse problema que nós vivemos no ano passado, problema sério que nós vivemos no ano passado, né? Então, a necessidade da gente parar para refletir sobre a necessidade do uso adequado dos recursos, não só da água, né, porque não é só a água, né? A água que faltou. A má utilização de outros recursos interferem diretamente, né, na questão da água que nós estamos tratando hoje, né? Um exemplo que a gente poderia estar colocando aqui por exemplo, na medida que você desmata um ecossistema, que você desmata uma área, né, e que ela, vamos dizer, está próximo de um rio ou de um igarapé, né, a tendência natural vai ser o quê? Quando a chuva cai, né, ela vai o quê? Assorear esse igarapé ou esse rio. Ela né? vai comer as beiradas do barranco. Não só as beiradas do barranco, como também vai carrear, vai levar os sedimentos para dentro do rio, diminuindo a calha do rio, né? E o que vai detonar processos, por exemplo, de enchente, né? Porque diminui a calha do rio, o rio não tem mais aquele espaço para a água poder fluir, né? Ela vai fluir mais rápido, porque não tem a floresta que ajuda a diminuir esse fluxo, né? E a tendência vai ser o rio ter água mais rápido, né? E em consequência, se for uma quantidade significativa de água, vai acabar acontecendo as enchentes. Então, tem as influências locais e globais. Né? E globais. Professor, e nesse sentido, o que é que o poder público no Acre está fazendo para que se evite aquilo que a gente viu ano passado, tanto da escassez extrema? A gente teve esse exemplo aqui, principalmente no Rio Acre, né? Quem mora em Rio Branco, ou quem passou por Rio Branco nessa época, viu a situação que ficou o rio, um filete de água mal cheirosa, em agosto aproximadamente, e logo em seguida uma cheia dessa que desabricou milhares de famílias. Então, Diogo, quando nós assumimos em 99, nós tivemos a coragem, né, capitaneados aí pelo nosso governador Jorge Viana, de chamar o seguinte, esse era o governo da floresta. Esse era o governo que ia potencializar os recursos da floresta. Nós íamos construir um processo de desenvolvimento aqui no Acre, né, que ia ter como base a nossa floresta, como base das nossas riquezas, gerar riquezas de forma sustentável a partir da floresta, construir uma economia florestal a partir da floresta, né, sem destruir a floresta. Essa foi o nosso principal eixo do nosso projeto, né? E nós começamos a trabalhar nesse sentido, né? Uma das coisas que nós fizemos muito importante foi o zoneamento ecológico e econômico, né, do Estado. Logo em 2000, nós já construímos e publicamos o zoneamento ecológico e econômico, que definiu o quê? Quais eram as potencialidades, né, e as restrições que nós tínhamos para usar, né, como dizia lá no slogan do zoneamento, a nossa terra com sabedoria. Né? E assim nós começamos a trabalhar. E uma das coisas importantes, né, que o próprio zoneamento indicou,
né, que nós tínhamos que cuidar dos recursos hídricos. Para você ter uma ideia, Diogo, até 2003, né, o Acre e Roraima eram os dois únicos estados que não tinham a sua política, a sua lei, não é, dos recursos hídricos, que definia como é que nós íamos fazer a gestão dos nossos recursos, quais eram as regras, as potencialidades e as restrições que nós tínhamos em relação aos nossos recursos hídricos, né? E nós trabalhamos muito e de forma participativa para poder criar a nossa lei. Então, uma das coisas mais importantes que nós fizemos em relação à água foi criar uma lei estadual, definir a política estadual, né, para tratar os recursos hídricos. Hoje nós temos a nossa lei estadual, né, estamos em fase do que? De implantação. O IMAC, que ficou responsável para fazer a gestão dos recursos hídricos, né, criou também, o governador Jorge Viana nos autorizou a criar uma gerência, né, de recursos hídricos, né, e que vem trabalhando. Nós estamos com vários programas hoje, além da regulamentação e da implantação da lei, nós estamos com vários programas hoje, né, que estão compondo, né, aquilo que a lei determina, estão compondo como resultado, né, da implementação da lei, né, e que estão pensando, né, e organizando, né, o cuidado que nós temos que ter com as nossas águas. Correto. Professor, a gente vai falar, acredito, no segundo bloco sobre esses programas específicos e alguns pontos também, principalmente com relação à qualidade da água, as nascentes, que também tem uma importância muito grande com relação à água no nosso estado. Agora, eu queria, por curiosidade também, saber como é que foi o processo de discussão dessa lei. Porque quando eu perguntei o que o poder público podia fazer, eu estava fazendo aqui no estado com relação à questão da água, existe uma política governamental. Agora, para a aprovação dessa lei, precisou de um apoio dentro da Assembleia Legislativa. Isso significa que isso é uma luta que não tem partidos e não tem fronteiras também, né? Afinal de contas, a gente tem um exemplo claro disso, é também o Rio Acre, que nasce ali no Peru, passa por aqui, depois se junta com Purus e segue rumo ao mar, como diz a música do Piavila. Como é que foi esse processo de discussão? Como é que o poder público, e o IMAC especificamente, está discutindo essas questões com a sociedade civil? E aí, nisso entra, como é que essa lei foi aprovada? Bem, Diogo, nós precisávamos construir a lei, né? E não era o IMAC sozinho que ia construir a lei. Então nós contratamos na época um consultor especializado, né, nessa questão, né, que já tinha participado da construção de leis em vários estados do país. Nós éramos os únicos dois, né? Roraima e Acre não tinha lei. E nós priorizamos, né, como nós fizemos no zoneamento, nós priorizamos o quê? O pacto com a sociedade, nós priorizamos a discussão com a sociedade. Então, foram muitas reuniões que foram realizadas com setores, né, atores, né, que tinham direta e indiretamente a ver com a questão, né. Foram feitos 2 grandes seminários, né, um para poder colher os subsídios e o outro para poder aprovar depois, né, a composição da lei. E ela foi para um debate na Assembleia Legislativa. Antes disso, passando pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Né, foi aprovada no Conselho Estadual de Meio Ambiente e nós encaminhamos, o governador encaminhou para a Assembleia. E nós começamos em 2001. Em 2003, ela foi aprovada na Assembleia, né, depois de uma ampla discussão na Assembleia Legislativa, através dos nossos deputados. E o governador Jorge Viana, no Dia da Água, em 2003, ele sancionou, né, a lei, que é a lei que baliza, né, que dá os rumos, as diretrizes para a questão dos recursos hídricos, organiza essa questão do cuidar das nossas águas aqui no estado do Acre. Correto. Professor, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, não saia daí, a gente continua esse bate-papo sobre a água no estado do Acre com o professor Carlos Edgar de Deus, presidente do IMAC.
Estamos de volta, hoje batendo um papo sobre água, falando sobre o dia 22 de março, que é o Dia Internacional da Água, aqui com o professor Carlos Edgar de Deus, presidente do IMAC, secretário de Meio Ambiente também. Professor, no bloco anterior nós falávamos sobre a atuação do poder público frente a essa problemática da água. E quando a gente fala de Acre, fala de Amazônia, uma das coisas que mais vem na nossa cabeça é a situação dos nossos rios, não é? O que tem sido feito com relação... Que atividades o poder público tem desenvolvido no sentido de proteger ou de melhorar a qualidade de vida dos nossos rios? Muito boa pergunta, Diogo. Eu poderia dizer o seguinte, que quando nós começamos a fazer um diagnóstico da situação da água no nosso estado, nós primeiro ficamos muito felizes, né, num primeiro momento, né, porque nós vimos que praticamente 90%, né, do nosso estado, ele estava coberto de floresta, né, que protege os rios, né, que protege as nascentes, né, mas a gente depois começou a vislumbrar, né, a visualizar com mais acuidade, e nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que ficar um pouco triste também e bastante preocupados. Por quê? Né, porque nós tínhamos uma região do estado que a situação já estava calamitosa, extremamente preocupante, né, e que precisávamos tomar medidas urgentes para poder reverter a situação, que é a situação do Baixo Acre, né, e já começando no Alto Acre. A degradação ela é extremamente significativa. O desmatamento é um desmatamento muito intenso, né, e principalmente o desmatamento das nossas nascentes e da mata ciliar, que é importantíssimo para proteger esses cursos d'água, para proteger a água do Acre. Professor, né? só para a gente entender melhor, Baixo Acre e Alto Acre, essa região que vem ali, desde Assis Brasil até Rio Branco? Até Rio Branco, exatamente. Né? A gente sabe que o Rio Acre deságua no Purus. Ele nasce no Peru e deságua no Purus, né? E passa por praticamente todos os municípios aí, né, de Assis Brasil até Rio Branco, né? Ele banha todos esses municípios. Né? Então, preocupante. Além da questão do desmatamento que tem ao longo da bacia, principalmente no Baixo Acre, né? No Baixo Rio Acre, né? A questão das cidades. Né? As cidades, você sabe, ela gera, né, muitos resíduos, né? Esses resíduos acabam indo parar no rio, né? Porque nós não temos sistema de tratamento de esgoto nas cidades, o lixo muitas vezes da população ribeirinha acaba indo para dentro do rio, então é uma situação preocupante. Né? Ao mesmo tempo que a gente estava feliz que nós tínhamos 90% de floresta ainda, e muitos rios e muitos igarapés protegidos, né? Mas nós tínhamos essa situação, né, que é a situação mais grave que a gente tinha, de degradação dos nossos corpos d'água e o centro da atenção do Rio Acre. E aí nós partimos, Diogo, para criar um programa, né, que é um programa de conservação e de recuperação de nascentes. Né? O título dele, ele tem hoje mais de 50 adesões, né? E ele é de conservação porque nós temos que conservar, trabalhar na perspectiva de manter as matas ciliares e as áreas que já estão protegidas pelas nascentes, as nascentes que já estão protegidas pelas florestas, né? No Acre todo, né? Não podemos pensar só aqui. E de recuperação, porque nós temos que trabalhar intensamente na recuperação, né, dessas áreas que já foram degradadas, porque nós vamos ter problemas sérios para o futuro. Já temos problemas hoje, vamos ter problemas sérios para o futuro. Né? E assim começamos a trabalhar. E o primeiro... A primeira adesão ao programa, né, acho que você está lembrado, você chegou a participar disso na época, foi ali no Bujari, né, no Igarapé Fortaleza. Igarapé Fortaleza, né? E o trabalho já está andando, está uma beleza esse trabalho, né? Lá do Igarapé Fortaleza. Consiste em quê, professor? Basicamente, né, é um grande mutirão, né, de todos aqueles que usam aquele corpo d'água, no caso do Igarapé, que são moradores, são proprietários, né, de terra naquela localidade onde o Igarapé passa, né, e ali se faz um diagnóstico e vê quais as medidas que têm que ser tomadas. Plantio de mudas, limpeza do Igarapé, não jogar mais resíduos no Igarapé, enfim, se faz um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, é um diagnóstico participativo com todos aqueles que são proprietários, moradores daquele rio, né, você toma as decisões, mas geralmente se ele está degradado vai ter que recuperar, basicamente plantar mudas.
Depois disso, nós elegemos o igarapé, um dos igarapés mais degradados aqui no Acre, que é o igarapé Judia, né, que serve a 2 municípios. O Fortaleza, ele está no Bujari, né, e o Judia, ele serve a 2 municípios. Um município de Senador Guiomar e o município de Rio Branco. Né? Inclusive, nós temos captação de água no Judia, para Rio Branco. Né? Então, esse é o que nós elegemos como piloto, porque nós estamos desenvolvendo toda uma metodologia, né, já aproveitando também a experiência do Fortaleza, né, para poder ir para outros, que a gente possa expandir isso para todos os outros. Tivemos a adesão do Cafezal em Sena Madureira, também que é um igarapé super importante, porque ele abastece Sena Madureira, é um dos igarapés que fornece água para Sena Madureira, né, e tem um trabalho muito bom lá do prefeito, secretário de Meio Ambiente lá de Sena Madureira. O Encrenca, né, em Pitaciolândia, adesão do Encrenca, e vários outros. Né? E dentro desse princípio, dessa ideia, né, do Programa de Conservação e Recuperação de Nascentes, surgiram também, não é, a criação de 2 APAs, áreas de proteção ambiental, ao longo do Igarapé São Francisco, né, que aqui em Rio Branco é o Igarapé, também pega o município de Bujari, uma parte do Bujari. Né? Mas acho que talvez em Rio Branco seja o igarapé mais problemático. É um dos mais problemáticos. Né? Apesar que o Judia também está bem... Né? Tem outros também que estão bastante degradados. Né? Mas o Igarapé São Francisco ele tem uma importância muito grande, né, para o município de Rio Branco, né, como o Riozinho do Rolo. Né? E para o município de Bujari. Né? Então nós resolvemos, depois de uma discussão também bastante intensa, audiência pública, resolvemos criar a APA, a Área de Proteção Ambiental do Igarapé São Francisco, né? Que tem, para você ter uma ideia, 40 mil hectares. Então é uma área grande, abrangendo 2 municípios. Ela acompanha, né, a extensão do rio. E agora nós vamos entrar na fase da discussão, através do plano de gestão da bacia, né, o plano de gestão dessa APA, né, o que é que nós vamos restringir, o que é que nós temos que recuperar, o que é que nós temos que fazer para melhorar as condições, né, desse igarapé tão importante para o município de Rio Branco, que é o Igarapé São Francisco. E criamos, agora no final do ano, presente de Natal, que o governador Jorge Viana deu para a população de Rio Branco, a APA do Lago do Amapá, né, que é um outro espaço extremamente maravilhoso, outro local muito bonito e muito importante, e que também já entra no processo de degradação. E eu quero destacar aqui que a APA do Lago do Amapá, né, teve uma participação fundamental, né, da comunidade. A comunidade que reivindicou, a comunidade que veio atrás, que entrou com os procedimentos, né, e foi para a discussão, né, e com o apoio da não governamental vertente, né, que ajudou, né, aquela comunidade, né, a trabalhar a criação dessa APA também, que tem 5 mil hectares, muito importante, porque protege um manancial muito significativo aqui para o estado do Acre, para o município de Rio Branco. Professor, a gente tocou num ponto muito delicado e que, sem o qual acho muito difícil qualquer política pública dar certo, que é a questão da adesão e do apoio popular. A gente falou das atividades, dessas atividades do Lago do Amapá, a criação da APA do Lago do Amapá, puxada pela sociedade civil também, do Programa de Recuperação de Nascentes, que também tem que ter uma participação da sociedade civil, e aí a gente traz para a realidade que o Rio Acre vive hoje. O Rio Acre, ele é o rio que corre, e assim, cerca de 70% da população do Acre hoje tem contato com o rio, justamente nessa área de Baixo Acre e Alto Acre, que vem ali desde Assis Brasil, chegando até Rio Branco. Quais são as medidas que estão sendo pensadas para o Rio Acre? Porque, afinal de contas, é um rio de onde nós tiramos a água, é a água onde chega, a água que vai para a maioria das pessoas, pelo menos na cidade de Rio Branco, sai desse rio. Né? Qual é a condição, qual é a situação desse rio hoje, na opinião do poder público? Então, acho que esse é o principal problema que a gente tem em relação à água. Nós temos vários outros, mas esse é o principal problema que nós temos hoje, no que diz respeito à questão da gestão dos recursos hídricos no Estado, né, do ponto de vista, né, da situação que chegou o Rio Acre. Né? O Rio Acre, nas suas cabeceiras, ele está razoavelmente preservado, né,
mas quando você vai para a jusante do rio, ou seja, quando ele vai começar, né, a trafegar, né, do município de Chapuri para Rio Branco, né, e até a sua foz, ele começa a ficar bastante prejudicado do ponto de vista da degradação. Né? É um rio que já preocupa muito, né, do ponto de vista da degradação. Então, nós tomamos duas medidas que eu acho que são muito importantes. A primeira delas, que foi fazer um diagnóstico da situação. Hoje nós temos um diagnóstico completo da situação do Rio Acre. Né? Ele está sendo fechado agora, né? Foi feito por uma empresa, né, já com bastante experiência na questão dos recursos hídricos e tudo mais, né, e diretamente acompanhada pelo nosso pessoal lá do IMAC e de os outros órgãos públicos que têm a ver com a questão da água aqui no estado. Então nós temos o diagnóstico da situação, nós temos, né, a fotografia clara do problema que nós temos no Rio Acre. Paralelo a isso, nós também elaboramos um plano de monitoramento da qualidade, né, do rio. Né, e nós devemos estar começando a implantar, né, é uma rede, né, de monitoramento através de equipamentos e tudo mais, da qualidade da água do rio. Né? Tem um convênio com a UFAC? Temos um convênio com a UTAL, com a UFAC, através da UTAL, né, que é a Unidade de Tecnologia de Alimentos, né, e do qual nós compramos alguns equipamentos. Eles fizeram a reforma do prédio, né, e a ideia é que eles façam as análises desses das amostras de água do Rio Acre e dos outros também, mas principalmente do Rio Acre. Né? Mas nada disso vai ter fruto e vai ter sucesso, né, se a gente não tiver a participação da sociedade. Então é fundamental. A gente tem trabalhado muito na perspectiva de construir, né, essa interação com a sociedade. A sociedade tem que ter consciência do seu papel, tem que ter consciência da parte que ela tem que fazer no processo, porque não adianta só o poder público fazer, né? Criar a lei, criar os programas, né? Até fazer algumas coisas dos programas, mas se a sociedade não tiver consciência do problema, né, e não participar efetivamente, o processo não vai dar certo, não vai ter sucesso. É, né? tanto que os exemplos que a gente, só interrompendo, professor, mas os exemplos que a gente citou aqui e que estão dando certo, que vingaram, são os onde a sociedade está participando diretamente. Fortaleza é um exemplo. Né? O Fortaleza vai ganhar o prêmio. Entendeu? Lógico que tem lá a CEATEC que está fazendo um esforço muito grande, né, do ponto de vista de motivar a comunidade, mas se a comunidade não adere ao programa, tá, e não vai fazer, porque eles estão fazendo, né, a população do entorno do Igarapé, né, por quê? Porque eles já sentiram o problema, né, eles ficaram sem água, né, vários anos já que tem problema, na época da seca eles ficam sem água, eles precisam da água para as suas necessidades básicas, precisam da água para alimentar, para matar a sede dos animais, né, para criar os seus animais, né, enfim, a água como a gente diz, é essencial para a vida das pessoas. E isso foi o que motivou também, né, e a CEATEC estava muito motivada também para entrar no programa, para trabalhar essa questão, né, e hoje é um sucesso o trabalho que está sendo feito lá. Né. Então, Diogo, o Rio Acre é o rio que nós vamos ter que nos preocupar diariamente nos próximos, pelo menos, 10 anos, né, para que a gente possa reverter a situação de degradação. Né. Junto essa questão que eu falo da gente recuperar, né, a mata ciliar, que é uma das coisas importantes, né, nós vamos ter que fazer todo um trabalho também ao longo do rio, tanto na questão do saneamento básico dos municípios que estão ao longo do rio, né, Rio Branco já está começando a cuidar disso de forma bastante, como é que eu diria, responsável, não é? E nós temos que trabalhar os outros municípios também, né? A questão do saneamento e a questão dos resíduos, né? A questão do lixo que é produzido, não é? Nesses municípios, né? Que tem que ter um destino adequado. Correto. Professor, a gente está chegando ao final da entrevista e aí eu lhe pergunto, o que é que, na sua opinião, também, como gestor público o que cada um em casa pode fazer para ajudar a melhorar essa situação da água ou para contribuir para que a gente não tenha mais, como a gente teve no ano passado, aquela situação ou de seca extrema ou de cheio. Você acha que é possível que a postura de cada um possa contribuir
para essa situação? Não, eu acho que é fundamental, né? E eu acho que se cada um não fizer a sua parte, nós não vamos ter sucesso, nós vamos continuar tendo os problemas e cada vez se agravando mais. Então há necessidade que as pessoas se conscientizem, né? E começando por pequenas atitudes individuais, né? Você está tomando banho, né? Se você tomar banho deixando a torneira ligada por 15 minutos, hoje está no jornal isso, né? Por 15 minutos, né, você vai gastar quase meia caixa d'água de 500 litros, 250 litros, né? Se você for tomar banho e só ligar na hora de molhar e depois na hora de que você ensaboou e tirar a água, né, você vai gastar 10 vezes menos, né? Então, desde a questão, por exemplo, do teu dia a dia, né, até a contribuição que você pode dar no seu trabalho, né, nas escolas, enfim, nos grupos sociais, né, todos eles eu acho que podem dar a sua contribuição, né, e os políticos e gestores, né, para que a gente possa construir um ambiente mais saudável, né, uma vida mais feliz e cuidar bem da nossa água, que é essencial para a vida. Bacana. Muito obrigado, professor, pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu é que agradeço a possibilidade de estar conversando sobre um tema tão importante desse para a sobrevivência da nossa espécie e das outras espécies vivas no nosso planeta. Verdade. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre água, sobre o Dia Internacional da Água, 22 de março. Até a próxima, a gente se vê.